Meus queridos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Sejam muito bem-vindos ao programa Teologia Viva e estaremos nesta temporada refletindo sobre a fundamentação bíblica para a evangelização. Na continuidade da nossa reflexão sobre a fundamentação bíblica para anunciar as boas novas hoje, gostaria de lhe convidar a meditar no seguinte tema: a missão da igreja continua relevante em nossos dias. Dessa forma, iremos perceber que a natureza da igreja está inerentemente comprometida com a responsabilidade de anunciar em todos os tempos as boas novas de salvação ao homem. Ela, isto é, a igreja, não encerra o propósito divino em si mesma, fechando-se em quatro paredes e ministrando exclusivamente sobre si as virtudes do Evangelho, mas ela cumpre os desígnios celestiais que desde a eternidade manifestam o plano de Deus para todos os homens. Essa missão não está baseada em uma militância ideológica que promove o proselitismo religioso, mas se fundamenta na tríplice estrutura escriturística pregada pelos apóstolos, que visava promover consciência espiritual aos ouvintes, e essa prática expunha a seguinte realidade: uma proclamação histórica da morte, da ressurreição e da exaltação de Jesus, demonstrada como o cumprimento da profecia e envolvendo a responsabilidade do homem. 2. Uma avaliação teológica da pessoa de Jesus como Senhor e Cristo igualmente. 3. Uma proclamação ao arrependimento e ao recebimento do perdão dos pecados através do Salvador Jesus. Dessa forma, em nossos dias, a igreja deve continuar anunciando essa mensagem. Mas como ela desempenha esse ofício? Uma breve abordagem dos termos originais empregados nas Escrituras Sagradas nos auxiliará a compreender os fundamentos bíblicos para anunciar as boas novas hoje. A igreja anuncia as boas novas ao mundo de forma antecipada. Assim como Deus anunciou as boas novas no Antigo Testamento, iniciando por Adão e Eva, e em seguida as ratificou em Abraão e estendendo-se aos seus descendentes, a igreja, por sua vez, também anuncia as boas novas à humanidade. Ela informa a todos que o Senhor congregará em si os salvos oriundos de todas as tribos, línguas, povos e nações. O apóstolo Paulo fez menção desse princípio utilizado pela igreja quando apresentou aos Gálatas o método usado pelo próprio Deus, quando ele apresentou o seu plano a Abraão. O texto bíblico nos diz: ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Gálatas, capítulo 3 e o verso de número 8. O dicionário da Biblioteca Bíblica da língua grega para o inglês diz que esse termo é um verbo raro na literatura helênica e que significa anunciar as boas novas antes que haja o seu cumprimento. Esse termo não está presente em Joséfo ou nos pais apostólicos, mas está presente nos textos de Philo, On the Change of Names, 158, e On the Creation of the World, 34. A igreja anuncia de forma fundamentada nas Escrituras Sagradas, pois ela conhece o destino final determinado para toda a humanidade e não precisa consultar outras fontes de informação para compreender esse fato, pois é ela quem previamente anuncia as boas novas a todos os homens. Outra fundamentação bíblica que nos auxilia a pregar a mensagem do Evangelho
hoje é que a igreja sempre tem uma mensagem de boas novas. Essa mensagem jamais se afasta da igreja e de sua missão, pois ela fala de salvação e da mudança integral para quem a recebe. Por isso, quando o ouvinte responde positivamente ao Evangelho, ele sai da morte para a vida, da condenação para a absolvição, da maldição para a bênção, do reino das trevas para o reino da luz. O apóstolo Paulo destacou o impacto dessa mensagem na vida dos irmãos gregos, dizendo: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 e 2. O termo empregado pelo apóstolo Paulo para informar que ele anunciou o evangelho aos coríntios foi um termo grego, que na maioria dos casos é referido nas páginas do Novo Testamento, significando anúncio, pregação, proclamação das boas novas. Geralmente era um anúncio do oráculo. O mundo vive em constante conflito e, por isso, estabelece instituições para regulamentar e dirimir as situações caóticas e adversas. É nesse contexto que se encontra a igreja. Porém, ela não espera por um pronunciamento das instituições humanas a fim de estabelecer equilíbrio diante das inconstâncias sociais. Pelo contrário, a igreja possui e comunica a palavra de salvação, de libertação, redenção, reconciliação, comunhão, restauração, paz, amor, unidade, esperança, milagre, vida e graça. Essa é a mensagem das boas novas que é proclamada pela Igreja do Senhor. Podemos enfaticamente destacar que a fundamentação bíblica para o anúncio das boas novas em nossos dias é que a Igreja faz notória as boas novas, tornando-as públicas. A Igreja não encerra em si mesma a informação do desejo de Deus em salvar a humanidade, mas, a despeito das oposições, ela usa todos os meios possíveis para fazer conhecida essa verdade. Assim como um arauto cumpre o seu papel de trazer o comunicado do rei, a igreja, por sua vez, propaga e declara de todas as formas e por todos os meios o evangelho do reino de Deus. O apóstolo Paulo lembrou aos irmãos da igreja em Tessalônica tais verdades concernentes ao desdobramento que a mensagem abrange, quando disse àqueles crentes: com confiança em nosso Deus, anunciamos a vocês as boas novas de Deus, apesar de grande oposição. Nós os amamos tanto que compartilhamos com vocês não apenas as boas novas de Deus. Noite e dia nos esforçamos para obter sustento a fim de não sermos um peso para ninguém enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, e aí fizemos uma junção dos versículos 2, 8, 9 e 13. Correlacionado a esse propósito está a atitude de exibir a todos essa mensagem. Por isso, o apóstolo Pedro esclareceu aos cristãos de sua época tamanha verdade quanto à natureza dessa mensagem, quando disse:
Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2:9. Pois esse conteúdo é projetado para ser notoriamente conhecido. Assim, como a luz não pode ser escondida em meio às trevas, da mesma forma ocorre com a mensagem do Evangelho. Ela promove clareza e nitidez e discernimento para todos aqueles que são expostos a ela. Portanto, a proclamação da Igreja é notoriamente exibida em abrangência mundial. Por isso, o apóstolo dos gentios disse aos crentes romanos: em primeiro lugar, saibam que por onde quer que eu vá, ouço a respeito de vocês. A fé que vocês têm em Deus está sendo conhecida por todo o mundo. Quão grato sou a Deus através de Jesus Cristo por esta notícia tão boa e pelo que diz respeito a cada um de vós. Romanos capítulo 1, verso de número 8. A expressão conhecida por todo mundo, que foi empregada na paráfrase da Bíblia Viva para traduzir o termo usado pelo apóstolo Paulo, vem do original grego, que é traduzido por promulgar, ensinar sobre e falar de. Esse termo tem como objetivo dizer claramente, declarar em voz alta e propagar abertamente as verdades do Evangelho. Portanto, é importante pontuar que o testemunho do Evangelho não se reserva a um único local, a um único povo e a uma única época específica. No momento da proclamação, ocorre um desdobramento nessa mensagem que simultaneamente promove ensinamento, exortação, edificação e conforto para os seus ouvintes. A sua exposição se responsabiliza por essa atividade de forma ampla e abrangente. Ainda, quanto ao fundamento bíblico para a evangelização realizada pela Igreja nos dias atuais, se faz necessário dizer que a Igreja proclama as boas novas com a intenção de alcançar resultados. A mensagem do Evangelho, que é anunciada pela Igreja, tem como objetivo atingir uma finalidade concreta através do seu conteúdo. Essa pregação não é feita sem propósito, sem compromisso e nem tampouco sem um alvo previamente estabelecido. Ela é uma proclamação efetuada com o intento de atingir aquilo pela qual ela é designada. Jesus ensinou essa verdade ao expor a parábola do semeador, mostrando como a palavra de Deus é anunciada. Por isso ele disse que o semeador saiu a semear. Mateus 13:3. Note que havia um propósito, pois o semeador não saiu para passear, para fazer uma caminhada ou para visitar os amigos. Ele tinha um objetivo e por isso ele saiu. Da mesma maneira, ocorre com a proclamação. Ela é efetuada objetivando alcançar um objetivo. Não foi por acaso que, quando o apóstolo Paulo endereçou a sua carta pastoral a Tito, disse: Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo, e no tempo certo ele revelou na sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim e eu a anuncio por ordem de Deus, o nosso Salvador. Tito, capítulo de número 1, versículos 2 e 3. É necessário pontuar que o termo usado pelo apóstolo Paulo para anúncio tem a sua origem no vocábulo grego,
que pode ser traduzido como pregar, proclamar, anunciar em público, referindo-se ao ato de declarar, decretar, divulgar, apregoar um conteúdo a fim de alcançar um objetivo. Esse tipo de proclamação gera frutos, por isso a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10 e 17. Portanto, quando essa mensagem é declarada aos ouvidos dos pecadores, ela cumpre o seu propósito e, além de proporcionar salvação, também evidencia os milagres e a glória de Deus. A última característica para a nossa reflexão nesse episódio, para o fundamento bíblico a fim de evangelizarmos em nossos dias, é que a igreja tem a responsabilidade de conduzir a mensagem de boas novas. Meus irmãos, a incumbência da atividade evangelística foi confiada à igreja. Em nossos dias, há uma forte tendência de terceirizar os serviços em diversas esferas das estruturas produtivas e sociais. Infelizmente, esse tipo de comportamento pode influenciar a igreja, fazendo-a delegar essa tarefa aos dispositivos eletrônicos, ao impulsionamento das redes sociais e até mesmo às empresas de telemarketing e de divulgação em massa. No entanto, a igreja não pode cair nessa armadilha falaciosa. Ela deve manter-se focada naquilo que Jesus a orientou. No Evangelho de Lucas está registrado: mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Lucas capítulo 9 e o verso de número 60. Mais uma vez, recorreremos ao vernáculo original do Novo Testamento para uma melhor compreensão dos textos sagrados. Assim, podemos ver que o vocábulo anunciar usado por Jesus vem do termo grego, que quer dizer transmitir por completo, conduzir a uma narrativa onde o tema esteja exposto plenamente. É importante entender que a relevância da pregação não está baseada ao timbre de voz de quem anuncia, nem à qualidade do material impresso para ser distribuído. Também, essa importância não é fundamentada na produção e técnicas empregadas pela mídia, mas na relevância da missão confiada à igreja. O desempenho da igreja como comunicadora das boas novas não está baseado na sua capacidade natural, mas em Deus que proveu, por causa dessa mensagem, a habilidade e o respaldo necessário para que esse conteúdo perdurasse durante todo esse tempo e chegasse de forma íntegra aos ouvidos daqueles que precisam obter conhecimento sobre as verdades de Deus. A igreja, em pleno século XXI, não deve se afastar dos fundamentos bíblicos. Todavia, deve sim anunciar com imparcialidade, ousadia e responsabilidade a mensagem das boas novas, pois essa mensagem é relevante. Ela não envereda pela omissão, pelo silêncio ou pela negligência. O seu conteúdo deve ser ampla e irrestritamente propagado. Certa feita, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, disse: o evangelho é como um leão enjaulado. Não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar que saia da jaula. Isto é, o evangelho não precisa ser defendido, justificado, mediado e nem moldado. Só precisa ser solto, ou seja, proclamado, anunciado, propagado, divulgado e pregado.
Portanto, queridos irmãos, esperamos que o conteúdo dessa nossa reflexão tenha produzido interesse para que no próximo episódio possamos estudar juntos sobre a fundamentação bíblica para a evangelização. Por isso, oremos. Querido Pai, louvamos o Teu nome por esta oportunidade, Senhor, de estarmos refletindo na Tua Palavra, encontrando fundamentação bíblica para cumprir o ID da Igreja. Por isso te pedimos a Tua bênção sobre a Tua Igreja para que ela possa cumprir este propósito. Te pedimos a Tua bênção sobre o anjo da Igreja, o nosso amado pastor, para continuar conduzindo os Teus filhos na maior e principal missão da Igreja, que é a evangelização de todos os povos. Nós oramos assim porque cremos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre a vossa vida, hoje e sempre. Amém.